Paz do Senhor. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, precisamente no capítulo 8, por favor. Atos capítulo 8, na verdade nós vamos ler só um pouquinho antes, no final do 7, para então adiantarmos o nosso olhar para o 8. O capítulo 7 vai terminar o verso 59 assim: E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, é pela graça, pelo poder do Espírito Santo de Deus que opera na igreja, que nós estamos aqui ouvindo a Sagrada Escritura e ouvindo-na, Senhor, com a consciência de que não temos em nós iluminação o suficiente para que o nosso coração se dobre diante da grandeza da Bíblia, da palavra. Então, Senhor, nessa noite eu peço a mim e a todos que o Senhor derrame seu Espírito, o Espírito Santo tão atuante, tão presente em todos os relatos de Atos dos Apóstolos, que o Senhor derrame sobre a igreja do discipulado cristão o Espírito Santo, e ele venha a iluminar o coração de cada crente. Que ele venha converter o coração de cada ímpio. Que a palavra de Deus soe grande, potentosa, grandiosa. Que venhamos nesta noite, adorar Jesus Cristo pela grande obra que Ele empreendeu em Atos e empreende até hoje. Senhor, que cada alma, que cada um que veio aqui, Senhor, possa estar com o coração aberto, dizendo ao Senhor nesse momento: Deus, faz uma obra em mim. Faz uma obra em mim, Senhor. Que não seja um culto apenas, mas uma constatação da poderosa obra do Espírito Santo no seio da igreja. Se mais alguém ainda estiver chegando, Senhor, que essa oração também a alcance. E que cada um de nós esteja atento às palavras de Jesus. E é no nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Glórias a Deus. Boa noite a todos, mais uma vez. Nós estamos diante desse, que é o sermão, se não me falha a memória, 21, da série de Atos dos Apóstolos, que começou no início do nosso ano. Até aqui, nós estamos atentando para o fato de que a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta de cristãos em Jerusalém, passou pela descoberta do derramado do Espírito Santo, passou pelas primeiras iniciativas de batismo, de conversão, de salvação, pelos primeiros discursos,
pelas primeiras afrontas dos judeus, né, principalmente dos saduceus, como a gente viu ali, com muita força, juntamente com os escribas. E agora, eu gostaria que você pudesse perceber que nós estamos diante de uma segunda etapa. Essa etapa é muito importante de ser compreendida, porque ela vai ser, como nós falamos no primeiro sermão de Atos dos Apóstolos, uma dobradiça, uma janela, uma porta vai se abrir para um novo horizonte dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, o seu olhar precisa ser renovado nessa nova etapa do livro. Precisamente, nós vamos estar trabalhando com 4 versos. Eu gostaria que você pudesse observar nesse estudo dessa noite. Os versos mais prementes vão do verso 1 do capítulo 8 até o verso 4. O verso 1 ao verso 4 trata dessa pós-iniciativa judaica de apedrejamento, morte de Estevão, então uma nova iniciativa acontece a partir de então. Mas nesse momento existe mais do que nós talvez estejamos comumente atentos a observar. Eu gostaria de pensar que nesses 4 versos há preciosas afirmações que no cristianismo, quando elas de fato encharcam alguém, elas mudam todo o modo como essa pessoa vê a vida cristã. Logo, vale ressaltar, sem exageros, de que os 4 versos de que vamos mais tratar são versos que conectam, mas também que despertam uma iniciativa do livro de Atos a uma perspectiva cristã que eles mesmos não estavam acostumados a ver. Talvez não seria nenhum fato de que a gente não entenda, mas muita coisa no cristianismo parte do princípio que às vezes eu não admito. Ou seja, eu entendo, mas eu ainda não admiti como relação com Deus, como atitude em relação à minha vida e como mudança necessária. No cristianismo nós vamos estar diante de situações, por exemplo, como não vamos tratar aqui hoje, mas se alguém não resiste ao perverso, se um assaltante, um ladrão vier para cima de você para lhe roubar, como diria, a capa dá também a túnica, como é que você se relaciona com questões onde parece que isso é um contrassenso da realidade que o mundo propõe, até mesmo dentro de uma relação de uma pessoa piedosa? O cristianismo nem sempre é desconhecido, ele às vezes é pouco admissível, é algo que não soa agradável ao paladar. O nosso irmão, o diácono Adonias, pregou semana passada sobre a impopularidade do Evangelho. Então, nós não estamos tratando aqui de coisas que talvez você desconheça, mas de coisas que você talvez não admita dentro do seu senso pessoal, sua vivência, sua relação com Deus. Coisas que você fala, não, isso aí é para uma outra época, é talvez para um nível mais elevado de cristianismo. E isso vai nos impedindo de presenciar, de vivenciar essas relações. Às vezes é preciso, como talvez o autor nos queira colocar aqui, Lucas, de que alguém te chame para um canto e diante de todo um cenário cristão desenvolvido em Atos, o autor Lucas nos chama aqui para um preâmbulo. Ele vai nos chamar para um canto e dizer assim, peraí, eu sei que tem muita coisa acontecendo aqui no livro, mas é necessário que você entenda esses 4 versos. Porque se você não entender esses 4 versos, você não vai entender todo o desenvolvimento que o livro vai tomar depois. Portanto, eu gostaria de pensar contigo de que há uma grande reviravolta no livro daqui para frente. O livro de Atos, ele vai começar a ter uma mudança drástica e, por que se não dizer, uma mudança violenta. Perseguições não serão apenas situações isoladas, mas uma constante. Peregrinações, distanciamentos com a pátria. Então o livro de Atos torna aqui uma questão toma aqui uma questão mais missional. Até então, primeiro grau de percepção que eu quero que você tenha, morte, ressurreição, derramado do Espírito Santo e até a morte de Estevão, tudo isso, até o capítulo 8, aconteceu em uma cidade, Jerusalém. No máximo uma Betânia ali, no máximo uma situação bem próxima de alguns quilômetros. Tudo ali está resumido a uma localidade. Morte, ressurreição, derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2 e a morte de Estevão. Está tudo concentrado. Esse momento aqui, os comentaristas bíblicos datam como algo entre
3 ou 4 anos após a ressurreição de Jesus. Consegue ver? É tudo muito próximo ainda. Nós estamos num período embrionário da igreja, 3, 4 anos. A igreja local aqui vai fazer 2 anos. Passou rápido. 2 anos. Então imagina que eles estão vivendo um tanto como uma euforia de descobertas, de milagres. Olha, o Espírito Santo fala com todo mundo. E eles estão vivendo situações inusitadas, um Ananias, uma Safira que aparece e de repente o Espírito Santo fulmina eles. Um despertar de Deus, se quiser, nos tira da prisão, mas Deus também agora, se quiser, também deixa um morrer na pedra. Portanto, onde eu quero chegar? Esses 3, 4 anos no máximo que estão aqui do capítulo 1 até o capítulo 7, 8 são muito intensos. Os outros capítulos vão espaçando uma datação que vai aí de uns 15 anos, por exemplo, de evangelho. Então, esses primeiros anos, pela intensidade que eles têm, eles devem ser vistos com uma cautela. Às vezes a gente lê o livro de Atos que parece que o livro de Atos se consumou numa tarde, né? Tudo aconteceu em uma semana, mas não é. Esses 3 primeiros anos foram até onde nós estudamos aqui. E agora a igreja, vale salientar, é apontada para fora. Ela apontava-se para dentro, mas agora ela parece que, impulsionada pelo Espírito Santo, cumpre Atos capítulo 1, verso 8, que é a expansão do Evangelho, que é uma dimensão mais ampla do Evangelho. E aqui, nesse primeiro momento, eu gosto de pensar que a grande ruptura que Lucas quer nos trazer é de uma cosmovisão de relação com Deus. Cosmovisão é uma palavra que significa a visão do todo. Os judeus tinham uma visão de relacionamento com Deus. E não podemos negar que Jesus era judeu. Não podemos negar que os apóstolos eram judeus. Logo, em se tratando de Jesus ser um judeu e dos apóstolos serem judeus, não podemos ignorar que talvez o que as pessoas pensavam sobre como seria o continuar dessa relação com Deus era basicamente o que os judeus tinham na antiga aliança mosaica. O problema disso é que houve aqui em Atos 8 um rompimento de compreensão do que é ser abençoado por Deus e do que é estar no centro da vontade de Deus. Eu vou repetir. Aqui em Atos capítulo 8, rompe-se uma ideia sobre o que é alguém abençoado, alguém bem-aventurado, e o que passa a ser alguém abençoado, alguém bem-aventurado, ou pelo menos o que meus olhos não estavam vendo que era para ser. Eu citei esse texto em outro contexto no domingo, mas eu peço que você volte em Deuteronômio para que possa entender a situação que se estabelece aqui em contraste, Deuteronômio 28, em contraste com a percepção da nova aliança. Quando nós chamamos de nova aliança, falamos sobre a aliança que Jesus fez com seu sangue. Essa nova aliança é uma aliança de maiores e superiores promessas. Logo, sendo uma aliança de maiores e superiores promessas, poderemos até pensar de que elas devem exercer sobre nós um padrão mais elevado daquilo que nós estávamos acostumados como antiga aliança, a aliança de Moisés. Deuteronômio capítulo 28 é um texto de bem-aventuranças. Significa que está diante da vontade de Deus e das bênçãos de Deus, se desenha em Deuteronômio 28. E também sobre as maldições, mas essas a gente não vai mexer nesse ângulo. Dá uma olhada em Deuteronômio 28, que você vai observar o que é estar abençoado. O que é alguém abençoado por Deus? Diz assim, Deuteronômio 28, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e as alcançarão estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais e bendito será a sua amassadeira. Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Eu paro aqui. O que me parece
na aliança mosaica é de que essa pessoa abençoada, além de ter uma vida próspera materialmente, ela tem uma vida guardada, segura de desafios que envolvem, por exemplo, ataques de inimigos, confrontos com outras nações. E o que nos é evidente, às vezes não é tão evidente assim. Nesse momento aqui, Deus está dizendo para Israel de que lhes dará uma terra e eles vivenciarão um momento ímpar na sua história, de abundância, de segurança, de tranquilidade, se eles cumprirem a vontade de Deus. Quando nós olhamos para Estevão, nós temos um choque muito grande. O choque é que Estevão divide as mesas, mas não parece acumular sobre elas. O choque é que Estevão é maldito na cidade e maldito fora dela. O choque nos parece de que os inimigos se lançam contra Estevão e vencem, e prevalecem. Parece que Estevão aqui, de alguma forma, se eu e você olharmos para a antiga aliança, Estevão é um amaldiçoado, porque ele não tem segurança, não tem proteção, morre sem nada, morre fora da cidade e morre amaldiçoado, porque quem era apedrejado era uma pessoa maldita. De alguma forma, como nós talvez não estejamos percebendo, existe uma subversão, e eu volto com você agora para Mateus. Existe uma subversão. O que é subverter? É quando você pega um significado e o coloca ao contrário. Jesus Cristo, o justo, o bendito, peço que você vá até Mateus. Jesus, ele é o bendito do Pai. Para que ele seja o bendito do Pai, as maldições e todos os infortúnios das quebras da desobediência de Deuteronômio 28 vêm sobre Jesus. Ele é maldito ao sair, ele é maldito ao entrar. Sobre ele todas aquelas palavras de desgraça recaem. Por quê? Porque ele representa aquele que leva os malditos em seu corpo. De modo incrível, Mateus capítulo 5 nos aponta, e é onde eu quero começar a me estabelecer com os irmãos, Mateus capítulo 5 nos aponta para Deuteronômio 28. O Deuteronômio 28 do Novo Testamento é muito diferente do Velho. Olha como é que é o bendito. Dê uma olhada naquele que é o cara que está no centro da vontade de Deus. Mateus capítulo 5, Jesus se compadecendo das multidões, chama responsabilidade para si mesmo e fala aos seus discípulos. Diz assim no verso 2: então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres, ou seja, os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha o verso 11. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha que maravilha! Estevão não capitaneia o Deuteronômio 28, mas de forma cabal cumpre Mateus capítulo 5. Ele é o bem-aventurado de Mateus capítulo 5. As falas, e volta aí para Atos, se estabelece em Atos de novo, as falas de Estevão, como por exemplo, verso 51 do capítulo 7 de Atos, dá uma olhada, o verso 51 é Jesus falando. Olha isso. Homens teimosos, incircuncisos de coração e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo?
Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais? Qual dos profetas seus pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério dos anjos e não aguardaram. Ele está dizendo assim, Jesus também falou que os bem-aventurados seriam perseguidos como eu estou sendo perseguido. Existe aqui um problema. O problema é que nós queremos ser abençoados dos dois modos. Nós queremos ser Deuteronômio 28 e Mateus capítulo 5. Jesus nos exorta muitas vezes de que a busca pelos bens materiais, pela estabilidade material, ela não vai levar a uma compreensão sobre o reino. O que Estevão nos propõe aqui é de que, se eu fui salvo pela cruz, eu vivo por ela. Se eu fui salvo por aquele que cumpriu Mateus capítulo 5, eu viverei por Mateus capítulo 5. E serei maldito ao sair e entrar por conta do Evangelho. E nem sempre as coisas vão estar lá, e nem sempre a comida vai estar lá. Eu não faço aqui nenhum odê, nenhuma coisa assim, vamos viver na pobreza e mendigaria. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é, independente do que Cristo vai te dar materialmente, isso não traduz bem-aventurança. A bem-aventurança se traduz por Mateus capítulo 5. E Estevão cumpre isso. Estevão se estabelece no cumprimento dessa realidade. Esses dois modos de pensar a aliança, às vezes se confundem na nossa mente. E nós, que deveríamos estar repousando e nos regozijando na perseguição, estamos buscando sair dela, fugir dela. Jesus está dizendo assim, olha, perseguiram os profetas, vão perseguir vocês. A insígnia da cruz, são as marcas da cruz. Receber a salvação pela graça é também ser sustentado pela graça, como Estevão foi, como Cristo foi. É muito estranho querer ser salvo pelo Cristo perseguido e querer viver como o povo que reclamava como Moisés no deserto. O povo se prostrou no deserto porque ele não entendeu a mensagem de Deus para aquele povo. E ele queria o bem bom da vida, ele queria facilidade na vida. E o povo nunca conseguia ver a salvação que Deus tinha dado, porque o povo sempre queria as boas dádivas. Você já ouviu algum culto cristão que se você obedecesse, se você honrasse a Deus, comeria o melhor dessa terra? Você já ouviu isso? Já viu isso, né? O melhor dessa terra é Jesus Cristo, o pão da vida. Pensar em outra coisa como alimento para a alma é viver uma vida dicotômica. Você vai viver procurando os dois mundos. A gente vê alguns pastores que pregam teologia do coach, essas coisas, e a gente até brinca, né? Mas na verdade o que ele quer é o seguinte, ele quer dizer o seguinte: tu foi salvo pela cruz, mas não tem nada de errado do celeiro estar sempre cheio, de você estar bem com todo mundo, de que as coisas estejam fluindo, não tem nada de errado. Só que tem algo de errado. Eu posso procurar viver com paz com todas as pessoas, mas o Evangelho não vai deixar que isso seja assim sempre. O Evangelho é espada, o Evangelho é guerra, e é a guerra que eu morro por, não mato. É a guerra que eu me estabeleço como aquele que padece, para que outros possam ver. E a gente vai avançar nisso. Atos 2:42, você pode visitar comigo. Atos 2:42 é muito interessante, porque Atos 2:42 se coloca dessa forma: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa visão é maravilhosa.
É maravilhosa, parece que essa visão é o que tu quer para a igreja, né? Todo mundo dividindo tudo, todo mundo se abraçando, né? Oh, que beleza, você veio, olha Deus acrescentando as vidas e as almas. Só que, incrivelmente, o texto de Atos vai dizer o seguinte: partiam pão, comiam de casa em casa, e o texto de Atos 8 vai dizer o seguinte: e Saulo ia de casa em casa e arrastava as pessoas para serem presas, também de casa em casa. O evangelho que come pão de casa em casa na comunhão dos crentes também é o evangelho em que Satanás arranca pessoas de dentro da casa para fazer como escárnio, infortúnio e vitupério. É o mesmo evangelho. Luiz Saião, na sua excelente homilia sobre Atos 8, vai dizer que o desafio do cristianismo é não tornarmos a igreja o clube dos amigos que trocam a ideia e o sorriso do fim de semana. E quando a igreja perde o senso de ser arrastado para as prisões, ela morre. Ela morre. Fico pensando se essa visão amorosa e gentil da vida comunitária também não tem como outra face a visão da igreja perseguida de Jesus. Nesse momento, eu pontuo para finalizar essa dimensão de observação com você. É um estudo. Tu procura Deuteronômio 28 ou Mateus 5. Deuteronômio 28 apontava como uma sombra para aquilo que seria o Cristo. Em Deuteronômio 28 você tem o estabelecimento numa terra prometida, que mana leite e mel. Essa terra deveria ser boa, presta atenção. Essa terra deveria ser tão boa quanto, porque ela simbolizaria, representaria as dádivas da terra celestial. Logo, ela era uma espécie de sombra de uma realidade futura. Mas agora se inverte. Aquelas maldições que estavam sobre Jesus Cristo, tomadas por Ele e vencidas por Ele, nós não podemos mais e nem precisamos mais nos preocupar em pagar a dívida do pecado. Nem por isso devemos nos esquecer que vamos viver como Jesus, amaldiçoados na carne, crucificando a carne, carregando a cruz, indo na direção daquilo que Jesus viveu. Porque agora nós estamos também fazendo sombra. Para quê? Para o retorno de Jesus, para a cidade celestial. Nós somos os peregrinos que estamos viajando para a cidade celestial. Aquele povo, ele era peregrino no deserto para viver bem na cidade santa. Nós, o povo de Deus, somos peregrinos no mundo até morrer para vivermos na cidade santa. Estamos sombreando, apontando para outra coisa, mas não podemos de forma alguma, viver apegados a esse chão e as realidades que possivelmente são classificadas por todo mundo, não precisa ser crente, como vida boa. Vida boa para ímpio não é vida boa para crente. Mesmo que tu tenha o carro que ele tem, a casa que ele tem, o filho que ele tem, tu tem até conforto, não é a mesma coisa. Isso não pode ser apego para você. Você vai acabar de alguma forma categorizando-se como na antiga aliança, onde essas coisas simbolizavam a presença de Deus. Por isso, muitas vezes, o Senhor nos tira essas coisas, porque Ele quer nos mostrar a verdadeira dádiva. Então que hoje à noite você possa pensar: caramba, será que eu estou vivendo sobre a graça de Deus, apontando para a realidade futura? Eu ainda estou como o povo de Israel, esperando que o melhor de Deus ainda está por vir e é nessa terra, como canta falsamente aquela canção. O melhor de Deus já veio, Jesus Cristo, e aponta para algo ainda mais maravilhoso, que é a sua presença gloriosa, a qual vamos poder ver como somos vistos. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você possa estabelecer o seu coração para segui-lo e possa vivenciar uma realidade que aponta para a cidade celestial. Daí, nesse ponto de Atos, a gente vê que deve ter sido uma ruptura muito grande para os judeus pensar assim: caramba, então não é mais assim que é abençoado. Não, abençoado é igual Estevão. Ele é o grande abençoado aqui. Ele é a grande ótica do que é estar no centro da vontade de Deus. E Estevão vai nos alertar para observar, por exemplo, coisas que nós queremos desconsiderar. Por isso que eu falei que esse texto aqui é um prisma que vai te levar para outros ângulos do cristianismo. Olha o 8:1.
Estevão ora, e aí eu peço que você olhe o 7,60. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Verso 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Ora, você acha que Lucas conectou dois textos sem nenhuma intencionalidade? Você olha para isso aqui, se lembra de Tiago: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agostinho, um dos pais da igreja, fala que talvez o maior feito de Estevão seja essa oração. Aí você fala: o quê? O maior feito de Estevão foi essa oração? Sim, porque essa oração foi ouvida. Deus salvou Saulo. Deus salvou Paulo, o Saulo de Tarso, que foi o maior evangelista, o maior apóstolo, escritor de mais da metade do Novo Testamento, um dos homens que mais influenciou a igreja em todos os tempos, e por causa de Paulo, eu diria humanamente assim, nós estamos aqui vivendo essa realidade como ela está. Não estamos aqui com chofar ou com a arca no meio, porque Paulo batalhou duro para dizer que não era sobre isso. Mas alguém dobrou o joelho diante da dor mais severa e olhou para aquelas pessoas, e estava lá Paulo, e falou: Senhor, não impute esse pecado nele. A oração de Estevão foi ouvida. Agostinho, Santo Agostinho, vai dizer que esse é o ponto-chave de Estevão. Ele roga pelos pecadores. Ele, no meio da perseguição, intercede por aqueles que o matam. Esse momento evangelístico de Estevão nos lembra Jesus, sem dúvida nenhuma, palavras da cruz, nos lembra a preocupação de Jesus com o ladrão da direita, nos lembra a preocupação que Jesus tem em que aquelas pessoas possam receber o seu perdão ainda em vida. Nesse momento aqui, Estevão nos deixa o legado cristão. Eu estou sendo perseguido, mas eu vou orar, porque Deus ouve orações. Deus ouve orações. O servo Estevão, o diácono Estevão, o cristão Estevão, faz essa menção e Paulo está logo em seguida. Por favor, olha, é intencional. Senhor, perdoa eles. Em seguida, e Saulo consentia com a morte de Estevão. O que Lucas quis mostrar, o autor do livro de Atos? Olha o resultado da oração de Estevão. Esse jovem rabino, 26, 27 anos de idade, Saulo, cidade de Tarso, crescido aos pés de Gamaliel, judeu de judeus, tribo de Benjamim, romano por nascimento, ele estava ali e ele, com certeza, não somente segurou aquelas roupas, tomou conta da roupa de quem apedrejava, mas consentiu regozijando-se pela morte do herege Estevão. E nós vamos caminhar um pouco e observar que no verso seguinte, a igreja é atacada com uma perseguição muito severa, e que no verso 3, diz que Saulo, porém, queria, o que está aí? Destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Eu ressalto aqui, não estamos falando de um assassino apenas. Já é complicado matar gente, mas não está matando gente apenas. Ele mata crente. Porque um assassino pode entrar aqui e nós orarmos e o Senhor converter esse homem. E vai ser maravilhoso ver a vida de alguém mudar. Mas não estamos falando de apenas de um assassino, mas de um assassino de membros da igreja. De um homem que entrava, descobria, matava, prendia. Não consigo deixar de falar daquilo que é óbvio para muita gente, mas o texto aqui, no verso 3, arrastava ou assolava, tem nos seus tradutores mais fiéis a palavra assolava ou arrastava, é uma imagem que foi popularizada na época com essa palavra, dentro de mitologia grega, de um javali arrastando sua presa, e o javali, quando arrasta sua presa, ele sacode para que ela seja despedaçada, desconjuntada. Então, essa expressão utilizada aqui no verso 3, o Lucas, que escreveu Atos, falou o seguinte: olha, Paulo era como um javali, entrava arrastando e sacudindo os corpos até despedaçá-los. Todos os comentaristas falam a mesma coisa. Incrivelmente, isso é quase que unanimidade.
Paulo era um bicho. E quando ele via um crente, dava-lhe prazer fazer o que ele fazia. Incrivelmente, não podemos afirmar se Paulo foi evangelizado ao longo desse processo, algum cristão que ele matava, mas a gente pode dizer que ele ouviu a oração, Estevão. E ele afirma isso, Atos 22, ele vai dizer que ele estava lá diante da morte do justo Estevão. Estevão marcou Paulo. Eu pergunto, você passa por perseguições por conta do nome de Cristo, da sua devoção com o Senhor, sua relação com a igreja? Sim, eu passo. Você ora quando está sendo atacado? Você dobra-se, vai para o banheiro e se ajoelha e diz: Senhor, salva o acusador da minha alma nesse momento, esse que aflige por conta do nome de Jesus. Estevão nos deu esse ensino. Ele acreditava em oração. E aí eu pergunto para você, de verdade, você acredita em oração? Você acredita que pessoas que hoje são completamente contrárias ao Evangelho te zombam, te escarnecem e com fúria alimentam até raiva em você pelo que elas praticam? Você acredita que uma oração, pode mudar uma história? Muitas vezes não acreditamos. A verdade seja dita, a maior parte das vezes nós não acreditamos. E o que fazemos? Chorar, ficar chateado, procurar a oração de outros, mas não pensar assim: eu vou atacar. Eu vou atacar. Como eu vou atacar? Eu vou orar. Nada podia ser feito contra a oração de Estevão. Ela foi como um tiro certo no peito de Paulo. Ele nem sabia, e Deus havia respondido sim. Sim. Eu peço que você se constranja ao olhar para esse exemplo, porque muitas vezes o que fazemos é apenas chatear-se até se deschatear. Exercitar o fruto do Espírito, né? Paciência, benignidade, bondade. Exercite a oração. Ore pelos que te perseguem. É palavra bíblica, inclusive. Dentro dessa relação, vai caminhando um pouquinho, esse animal solto, esse bicho solto que era o apóstolo Paulo, incrivelmente, um capítulo depois, vai se transformar em um homem que a história da igreja reconhece como um dos maiores plantadores de igreja de todos os tempos. A história da igreja hoje deve a Paulo a plantação da igreja no Ocidente, a separação do judaísmo bem clara com o cristianismo, e nós não imaginamos que isso possa acontecer com os que nos ofendem, porque nós apenas cremos em mudanças que somos capazes de verificar. Não cremos em oração. Se crêssemos, oraríamos mais. Simples assim. Eu avanço um pouco, indo mais para o final. Eu gostaria que você pudesse olhar o verso 1 na parte B. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Muito interessante observar que quando fazemos exegese, o que é exegese? É um exame acurado do texto. É um exame que você olha no grego, a expressão, por que essa expressão e o que essa expressão representa na época. A gente viu agora de Paulo, não foi? Que ele era como um javali selvagem despedaçando em grego. E agora eu venho de novo numa exegese, agora nessa parte, onde os comentaristas falam algo lindíssimo dessa expressão. De que essa parte onde você lê, foram dispersos, né? Exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia. A palavra dispersos em grego é lançar semente. E o comentário fala algo belíssimo: espalhar sementes ao chão de modo que possam crescer, que possa crescer algo a partir delas. Esse espalhar, esse dispersar, era isso, ó.
O livro de Atos foi escrito 15, 20 anos depois desse evento. Então o que acontece? Lucas já tinha visão do que era aquilo. Aqueles homens deviam estar assim: por que a gente está sendo perseguido? Será que Deus está contra nós? Meu Deus, eu vou sair de casa, eu vou perder tudo, vou perder fazenda, vou perder casa. Lucas está escrevendo as coisas já com um olhar, né, totalmente diferente. Ele está dizendo: Estevão orou, Saulo converteu, a igreja foi lançada como semente de Deus espalhada sobre a terra. Olha a visão que Lucas tem. Uma visão majestosa, sementes espalhadas sobre a terra. Aquilo que para nós é ofensa, injúria, dor, separação, perda material. Muitas e muitas vezes para Deus é Deus jogando sementes, assim, o semeador saindo a semear. Só que a gente quer que tudo aconteça de tal modo que a gente já viva atos e escreva ao mesmo tempo. Sabe o que está acontecendo comigo, irmão? Estou sendo lançado por Deus como uma semente. Não, eu estou gemendo, rapaz. Eu não consigo ver que eu estou sendo lançado, eu consigo ver que eu estou chorando. Eu consigo ver que eu estou tendo que me mudar de como a gente se mudou da avenida, tinha uma mulher doida lá perseguindo a gente lá. E a gente teve que sair daquela avenida lá onde a gente começou a igreja, e a gente teve que sair de lá porque a mulher falou: mas eu vou te matar. Aí estava lá a Tamires, a Doni lá, o pessoal orando, chorando: ai meu Deus, não mata o André não. E o André no meio da avenida. E eu falei: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu estou plantando uma igreja. Se fosse um troço louco, mas é uma igreja, por que eu estou passando por isso? Não era para ser ali, porque Deus estava espalhando a semente. Eu posso falar isso hoje, mas naquela época eu só chorei. Chorei pra caramba. Os que viram chorar, eu chorei. E como a gente pode ter uma leitura exata do que está acontecendo? Não tem. Não tem. O que a palavra de Deus nos permite é que nós tenhamos esperança de que Deus está agindo. É diferente. A gente não sabe como Ele está agindo, mas sabe que Ele está. Se tu perguntasse ali para Filipe: vem cá, rapaz, o que está fazendo em Samaria? É tema do próximo sermão. Não sei. Já sei, tu vai encontrar com o eunuco. Eunuco? Que eunuco, meu irmão? Eu não sei que eunuco você está falando. Depois tu vai ser arrebatado. Arrebatado? Aí tá demais. Você pergunta para qualquer um desses homens. Gente, se você olhar um capítulo atrás com Estevão, ele ganhava a simpatia de todo o povo. Estevão, eu quero falar com Estevão. Chama Estevão, eu quero ser curado. Chama Estevão. Olha, vamos dividir essa comida. Chama Estevão. 1 mês, 2 meses, 3 meses depois estava Estevão sendo sepultado. A imprevisibilidade da ação do Espírito Santo. Nós não gostamos muito às vezes. Mas na verdade Deus está agindo. Está agindo agora aqui. E nós não sabemos para que lado estaremos daqui a um tempo. Mas sabemos que se estivermos na esperança de que nele todas as coisas fazem sentido, certamente daqui a um tempo, assim como eu falei sobre a questão que passei com muita luta, com muita dor, eu posso dizer que daqui a um tempo você também vai poder explicar à luz do Evangelho que Deus fez uma grande obra, que houve uma grande sementeira, que houve uma grande dispersão de sementes e de que de fato tudo isso fez muito sentido, mas não naquela hora. A dor não permitia que isso seja visto dessa forma. Então, avançando já para concluirmos, Lucas estava entendendo. Ele entendia a oração de Estevão, ele entendia Saulo que ia se converter, afinal Lucas era parceiro de viagem de Saulo, certamente falando com Saulo: Saulo, você imaginava que você ia se converter? Nunca imaginava. Nunca imaginei que eu fosse ser cristão. Eu matava cristão. Como é que eu ia imaginar que eu ia ser cristão? E Deus está plantando igrejas, Deus está fazendo missões, Deus está separando pessoas hoje aqui, e cada um de nós deve dizer apenas: eis-me aqui, embora não saiba para quê, e nem para quando, e nem para como. Apenas diga: estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, eu estou aqui para a tua vontade, para aquilo que o Senhor quiser, para ir, para ficar, para fazer o que o Senhor quer. E essa condição, né? Hernandes Dias Lopes tem um palavreado às vezes um pouco engraçado, rebuscado. Eu gosto quando o Hernandes fala do fogo do Espírito Santo. O Hernandes vai dizer que Estevão foi a faísca que o Espírito soprou e que queimou o mundo. E de fato, queimou o mundo. A faísca de Estevão, né? Um mártir e tanto. Eu concluo com 3 observações diante daquilo que nós estudamos hoje. A primeira:
será que ainda assim, ainda querendo ser salvo pela graça, buscamos as bênçãos da antiga aliança, ignorando que a maior bênção é Jesus Cristo, é Mateus capítulo 5? Esse é o primeiro ponto que nós tratamos. Segundo, cremos mesmo que a oração faz a diferença? Cremos mesmo que ao orarmos pessoas se convertem? Cremos nisso? Bom, se cremos nisso, vamos orar mais tarde sobre elas em casa. A gente vai dobrar o joelho, vai botar uma lista de nomes e vai se ocupar com isso todo dia, porque cremos. E se não cremos? E 3, a visão que nós temos muitas vezes de igreja é um clube de amigos, e a visão que Deus tem é uma base missionária. Que a igreja hoje aqui possa ter a consciência de que somos peregrinos caminhando para a cidade celestial, assim como John Bunyan descreveu, caminhando para a cidade celestial. E não venhamos a nos apegar no sentido mais negativo da palavra, de tal forma que fiquemos cegos quanto às realidades que ainda estarão adiante. Eu não sei onde eu vou estar daqui a um tempo, eu não sei, talvez esteja aqui, talvez não. Procuro atualmente fazer menos planos sobre isso do que antes, mas eu acho que talvez a palavra certa seja: não importa onde eu esteja, eu quero estar fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é ser como Estevão, é ser como Paulo. A vontade de Deus é ir adiante, é que pessoas conheçam a Cristo. A vontade de Deus não é de fato de que eu espere as bênçãos de Deuteronômio 28, mas as bênçãos de Mateus capítulo 5. Que o Senhor Jesus possa ter falado ao seu coração nesse estudo, que você possa ter recuperado o fôlego diante das perseguições, que você possa ter hoje aqui pensado assim: caramba, tem coisas que eu não estou vendo e entendendo, mas o Senhor está nelas. Tem coisas que eu estou sofrendo e eu não sei porquê, mas redundarão em glória para o nome de Jesus Cristo, não é? Nós vamos orar e dar por fim o culto público, e eu peço que o Senhor possa aquecer o seu coração nessa chama pelo Evangelho, pela pregação. Pai, em nome de Jesus, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor em nossas vidas, eu te peço que o Senhor, essa noite, aqueça o meu coração, o coração dos irmãos, na compreensão de que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não se trata dos bens que se recebe, nem do que se consegue nessa terra, mas de cumprir a vontade de Deus, sendo enviado, ficando, fazendo discípulos, plantando igrejas. Deus, aquece o coração de cada um aqui, na certeza de que não pode nem deve esperar que esse mundo sorria para Ele. O mundo não está sorrindo para Jesus. O mundo odeia Jesus. E se fizeram o que fizeram com o dono da casa, vão fazer também com seus conservos. Nós não estamos essa noite esperando que as coisas deem certo. As coisas já deram certo. O que nós estamos aqui é clamando para que não venhamos a nos enganar com relação a isso. Não venhamos a esperar aquilo que jamais foi prometido. No mundo tereis aflições, disse o Senhor. Mas tenham bom ânimo. Senhor, esse bom ânimo é porque o Senhor venceu. Não parecia que a cruz era bela e a ressurreição iria acontecer, mas elas aconteceram. Às vezes não nos parece óbvio e nem parece que a gente vai conseguir sustentar a vida para daqui a alguns anos. Deus, às vezes, a nossa vida traz algumas angústias futuras. Às vezes nós não sabemos se conseguiremos nos pôr de pé amanhã. Muitas vezes, Deus, ao olhar para o futuro, aquele aspecto cinza, estranho, como se tudo estivesse pronto a dar errado, nos acomete, a mim e a tantos. Deus, aquele que começou a boa obra, prometeu que vai terminar. Essa é uma noite onde aqueles que se fiam na promessa da ressurreição, de cada um que crê em Jesus, podem ter certeza de que Jesus não deixará de cumprir a sua promessa. Pai, eu peço, por favor, que missionários sejam levantados aqui, de tal forma que compreendam a grandeza do que é servir Jesus.
que Estevãos, homens e mulheres tais como este homem foi, possam ser levantados aqui essa noite. Possam olhar e dizer: tudo que tenho é o Senhor. Pai, é muito difícil às vezes pregar coisas que não agradam à vida prática, mas de que são solo eterno a ser pisado, território santo do Senhor. Que a cruz não seja desconsiderada, que os desafios que nós vamos passar ainda pela pregação do Evangelho, pelo plantio de igrejas, pelo discipulado de pessoas, Senhor, que não venhamos a desanimar. Pelo contrário, que vasos de barro compreendam a sua miserabilidade e apenas digam: Senhor, encha-me com teu Espírito e eu irei. Pai, em nome de Jesus, que o medo e a covardia de qualquer homem ou mulher aqui hoje seja substituído por uma inspiração grandiosa da nobreza que é servir o Evangelho de Jesus Cristo como combatente, não como os soldados dessa terra, não como os que nessa terra acreditam ter alcançado, Senhor, mas como aqueles que vão adiante, mesmo com medo, vão adiante. Ajuda-nos, ó Deus, a não esperar que os resultados sejam positivos. Ajuda-nos a não achar que pela perseguição não diminuir, não estamos na vontade de Deus. Me parece ser o contrário. Parece que mais perseguição pelo Evangelho é que Deus está sendo mais evidenciado. É que Cristo está sendo mais visto e por isso mais odiado. Deus, revela a Tua vontade. Mas ainda que nós não entendamos, não nos deixe esmorecer. Cremos no Pai, cremos em Ti. Que essa seja uma noite de ânimo, onde o quartel-general de Jesus, a igreja, onde o quartel vai e fala: não, nós vamos mais um pouco, com certeza vamos mais, vamos adiante. Estamos mais perto do que quando começamos. Nós louvamos o Senhor pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, vitorioso. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.